Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma Notícias da Semana, recapitulando aqui o que foi destaque no blog outraleitura.com.br nas últimas 2 semanas. Eu quero lembrar a você, antes de mais nada, de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal também. Estamos aí chegando a quase 170 mil inscritos, agradeço muito o seu apoio, e também acionar o sininho aí no seu aí em cima no canal, para que você possa receber os avisos de novas postagens, novos vídeos que eu costumo divulgar aqui no canal a cada semana. Bem, vamos lá então. Primeira notícia dessa série de posts que foram divulgados no blog Outra Leitura. Campanha de oração na Ucrânia contra a volta do comunismo completa 5 anos. O regime comunista silenciou os cristãos por muitos anos e hoje eles temem sofrer as mesmas perseguições do passado. É realmente uma preocupação, especialmente por parte de pessoas que viveram nesse regime, no regime comunista, em que a liberdade religiosa foi duramente cerceada. E para aqueles que ainda duvidam disso, eu inclusive indiquei aqui no fim da postagem, na verdade eu pus a seguinte nota aqui: quem viveu os horrores dos regimes comunistas ateus não quer, sob hipótese alguma, a volta desse tipo de ditadura perseguidora e opressiva. Se você duvida de que a situação dos cristãos foi tão difícil nesses países, sugiro a leitura do livro Ainda que Caiam os Céus, do pastor adventista Mikhail Kulakov, um dos muitos líderes religiosos perseguidos pelo governo comunista da antiga União Soviética. Eu já recomendei esse livro aqui no meu canal algumas vezes e mais uma vez então eu faço a indicação de que você leia o livro Ainda que Caiam os Céus. O pastor Kulakov mostra ali realmente como foi difícil para pastores religiosos cristãos viverem nos tempos da chamada Cortina de Ferro. Acrescentei aqui algumas notas também, algumas indicações de leitura. Assista a este filme e conheça a verdadeira face do comunismo, um filme muito interessante que conta a história da Milada, uma ativista pelos direitos humanos. Parlamento Europeu aprova a resolução que coloca nazismo e comunismo em pé de igualdade. Eu também já comentei isso aqui nas notícias da semana de um tempo atrás e volto a indicar então essa notícia para que você possa ter uma noção mais aproximada, né, se já não leu sobre isso, a respeito da incompatibilidade entre comunismo e cristianismo. Os cristãos e as pirâmides de lucro fácil foi outra postagem que eu divulguei aqui na semana, que eu considero realmente algo muito importante, porque há muitas pessoas caindo nesse tipo de proposta de ganho fácil, de lucro rápido. Na verdade não existe esse tipo de coisa, não é? A Bíblia ela enfatiza o trabalho honesto, o trabalho dedicado no suor do rosto, na verdade, para que possamos então ter a nossa vida. E há muitas pessoas aí promovendo essas pirâmides em que sempre haverá alguém que perderá dinheiro para beneficiar aí os que estão no topo dessas pirâmides. Então leia, por favor, esse texto aqui. É uma advertência, eu creio que bem-vinda, até porque essas pirâmides vêm e vão e muitas pessoas acabam sofrendo com esses tipos de investimento que, na verdade, só as prejudicam. YouTuber reconhece minha luta contra a desinformação, e aqui vai meu agradecimento público a mais um YouTuber que tem o canal Olho de Rapina, o Stefan. Ele gravou um vídeo aí, divulgou no seu canal, um canal que tem divulgado, que tem promovido, né, a boa ciência. Ele gosta muito especialmente de astronomia e é um canal também que combate o terraplanismo com argumentos científicos. Enfim, o Stefan realiza ali várias lives e ele num desses vídeos, então, eu coloquei aqui o link, ele enaltece o trabalho que eu tenho feito no sentido de lutar contra a desinformação. Obrigado, Stefan, mais uma vez aí por me recomendar e me indicar aí nesse seu vídeo. E falando em terraplanismo, né, postei aqui também: terraplanistas queimam o filme dos cristãos, um artigo que foi publicado por Márcio Antônio Campos no jornal Gazeta do Povo. Aliás, um dos pouquíssimos jornais que eu assino e acompanho, porque faz uma cobertura aí diferenciada em relação à chamada grande imprensa, né, Gazeta do Povo. E aqui nesse artigo, o Márcio Campos faz uma análise de como o terraplanismo queima o filme dos cristãos, infelizmente, né? Leia também esse texto aqui, eu acho que vale a pena a reflexão. Transgênero fora do Mundial Feminino de Handebol por veto das companheiras. Então, um indivíduo aqui que assumiu-se mulher, mas que
mede 1,90 m e pesa cerca de 100 quilos, né? Ele estava jogando e, logicamente, alcançando boas marcas aí no handebol feminino, e quando chegou a seleção do país dele, as jogadoras fizeram, e com razão, um abaixo-assinado, um manifesto, né, digamos assim, um ato de repúdio à participação dele com elas. E fica aqui, logo abaixo, né, a pergunta, né, onde estão as feministas que neste momento deveriam estar lutando pelos direitos das mulheres, ao verem que transgêneros masculinos estão jogando, competindo, participando de provas no esporte feminino, naturalmente que não impede igualdade com as mulheres. Eu já analisei isso aqui, até já postei material da ex-jogadora de vôlei Ana Paula, em que ela fala muito sobre isso, né, sobre a desigualdade, a injustiça de ver homens que durante a adolescência, a puberdade, tiveram o corpo inundado de testosterona, o que fez com que desenvolvessem ossos mais resistentes, músculos mais fortes, e não é um tratamento aí de alguns meses, tratamento hormonal, que vai reverter os resultados de uma puberdade masculina, né? Então realmente é um momento muito estranho esse, de ver homens querendo competir com mulheres no esporte que é tipicamente feminino. Leia essa matéria, veja o que está acontecendo, se fique inteirado do assunto, né? Voltando à questão lá da Ucrânia e dos cristãos que estão orando para que o comunismo não volte naquele país, eu aproveitei para postar aqui uma entrevista que eu fiz alguns anos atrás com uma adventista que viveu no regime comunista da Ucrânia. E coloquei aqui o subtítulo: psicóloga pós-graduada em psicologia do trauma e mestre em terapia cognitivo-comportamental, Svitlana Samolienko. Ela trabalhou em uma prisão de segurança máxima e com terapia assistida por golfinhos. Hoje ela vive no Brasil e trabalha como psicóloga e palestrante. Nessa entrevista ela fala um pouco da experiência como psicóloga e também da infância ali na Ucrânia, quando o país ainda vivia sob o regime comunista. E ela fala também aqui sobre como os seus parentes, seu avô, que são de família adventista, sofreram realmente perseguição nesses tempos. Ela fala daqueles momentos emocionantes em que, para que os adventistas tivessem acesso a obras de Ellen White, algumas pessoas tinham que arriscar a vida, datilografar esses livros debaixo de mesas cobertas por cobertores para abafar o ruído das máquinas de escrever, e assim eles colocavam carbono entre várias folhas e podiam distribuir esse material, e realmente arriscavam a vida com esse tipo de coisa. Quando os pastores e líderes da igreja queriam fazer reuniões religiosas, tinham que fazer isso escondido para que as autoridades não soubessem, porque corriam risco também de ser presos. Enfim, foi realmente uma época muito difícil. E assim que o comunismo foi eliminado, né, lá da Ucrânia, eles ficaram muito felizes em poder partilhar abertamente a fé numa recém-inaugurada democracia. Mais uma notícia: a mais nova blasfêmia do Porta dos Fundos em parceria com a Netflix. Eu até gravei um vídeo aqui mais detalhado no meu canal, convido você a assistir. Existe inclusive uma petição que já passou de 1 milhão de assinaturas de pessoas que repudiam essa produção aqui do Porta dos Fundos e que apresentam Jesus como um gay, participando de orgias, inclusive, e se recusando a pregar a palavra de Deus. Algo realmente muito lamentável. Eu recomendei aqui também um vídeo do Diego Rox, que ele fala com mais detalhes, inclusive, dessa produção, que obviamente eu não assisti, me recuso a assistir a algo desse tipo, né? Eu não aceito que façam esse tipo de coisa com o meu mestre, Jesus. Eu entendo que nós vivemos num país em que temos liberdade religiosa, liberdade de expressão, e que isso deve ser realmente defendido, mas eu creio que há limites. Inclusive a legislação que fala sobre vilipêndio de figuras religiosas, de objetos religiosos, né, de culto, e eu creio que o Porta dos Fundos dessa vez, mais uma vez, né, extrapolou e infringiu essa lei que garante realmente o respeito a todas as religiões. É inadmissível que se faça algo assim com uma figura que mudou a história. Você pode até ser ateu, pode ser até um não cristão, mas não dá para deixar de reconhecer que Jesus marcou a história e é uma figura importante que merece respeito por parte de todos.
Inclusive muçulmanos se manifestaram contra essa produção e essa atitude do Porta dos Fundos. É bom que se registre aqui, né? A Terra seria um disco? Mais um vídeo aqui do meu amigo Eduardo Lutz, né? Uma reação dele ao vídeo O Segredo, do Afonso Vasconcelos. É a parte 4 dessa reação do Lutz, que está realmente muito boa, uma série de vídeos aí muito instrutivos, são verdadeiras aulas. O Lutz avaliou aí as falácias que o terraplanista Dr. Afonso Vasconcelos vem promovendo no canal dele, e tem feito um trabalho muito importante aqui o Lutz, no sentido de esclarecer toda essa questão. Daqui a pouquinho eu volto a esse ponto aí. Primeiros híbridos de macaco e porco nascem na China. No século XIX, Ellen White escreveu algo sobre amalgamação. Será que isso está de volta? Deus permitirá que se brinque assim com a vida? Depois de ler o texto abaixo, assista ao vídeo que eu recomendo também, logo abaixo aqui do texto, no meu blog, que tem como título Sobre a Amalgamação, Ellen White e os Sinais do Fim. É muito interessante isso. O texto que ela escreveu lá no século XIX parece que, de alguma forma, de novo, está se cumprindo, e ela diz que foi, inclusive, um dos grandes pecados que levaram Deus a pôr fim à raça humana antediluviana, brincar com a vida. E eu tenho a impressão de que eu tenho certeza, né, de que estão fazendo isso novamente ao misturar genes de animais diferentes, e pior, de animais com genes humanos, como eu já noticiei também aqui no meu canal. Postei também essa semana um novo texto aqui do meu amigo e colunista do blog, o pastor Eleazar Domini, Indiana, o Retorno. Eu vou ler aqui o texto de Ellen White, publicado em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36, que motivou essa reflexão muito interessante do pastor Eleazar. As coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça, do tempo de graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isto será chamado Operação do Espírito Santo. Muito interessante, porque na análise que o pastor Eleazar faz aqui, aparentemente esse fenômeno que voltaria, segundo Ellen White previu, ele se divide em dois tipos de manifestação, uma mais teológica e outra comportamental. Eu não vou dar detalhes aqui, eu espero que você leia, porque o texto está muito interessante, ele faz aqui várias citações históricas, outros textos inclusive, e parece que realmente esse fenômeno está se repetindo de uma forma diferente ou bifacetada na igreja, e é um aviso, uma advertência, né, para que nós realmente evitemos cair num ou no outro erro, num ou no outro extremo, e de certa forma também um alento por sabermos que isso vai acontecer, e aconteceria pouco antes do fechamento da porta da graça, o que aponta realmente para a proximidade da volta de Jesus. Repórter policial faz revelações sobre famoso terraplanista brasileiro. O meu amigo Dino, lá do canal DinoCast, ele entrevistou um repórter policial, e é interessante, né, o levantamento que ele faz. Na verdade, os processos aqui que dizem respeito ao Afonso Vasconcelos são públicos, né? Basta você conferir, por exemplo, o site Jus Brasil, e lá apresenta realmente esse processo, que é movido pela FAPESP, uma agência de fomento à pesquisa do estado de São Paulo, contra o Dr. Afonso Vasconcelos, esse geofísico que tem um canal em que defende o terraplanismo e ultimamente vem atacando muito a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui nesse post eu faço um histórico, né, eu levanto aqui o fio da meada, né, do porquê ele vem atacando a igreja recentemente em seu canal. Eu postei no meu canal e no meu blog, nos meus blogs, um texto do meu amigo Eduardo Lutz, do físico Lutz, fazendo um desafio mesmo, né, aos terraplanistas que lessem o material e pudessem então refutá-lo tecnicamente. O único terraplanista que teve coragem, digamos assim, de ler o texto e tentar refutá-lo, porque na verdade não foi feliz no que está fazendo, como Lutz mesmo mostra em seus vídeos, ele usa de muitas falácias e desvia o assunto, enfim. O único que tentou refutar o texto, o documento do Lutz, foi o Afonso. Só que ele, em lugar de se deter nos argumentos técnicos que ele poderia apresentar, porque ele é um geofísico, ele passou estranhamente a atacar a Igreja Adventista, a usar argumentos enviesados, fontes
duvidosas, inclusive se baseia muito em sites contrários à igreja, críticos à igreja, de ex-adventistas, né? E óbvio que serão fontes contaminadas, né? Ele, por exemplo, acusa a igreja adventista de ser abortista, e na mesma época em que ele lançou esse vídeo, a igreja mundial publicou, né, um documento em que reafirma a sua posição histórica pró-vida. Então é lamentável, né, uma pessoa se basear em fontes espúrias e desprezar fontes confiáveis, oficiais, que mostram realmente o posicionamento da igreja. Num outro vídeo, ele tenta refutar um vídeo que eu gravei falando sobre a natureza, quem é Miguel, o arcanjo Miguel na Bíblia. Eu gasto ali quase 15 minutos citando vários textos bíblicos, um estudo que eu considero que ficou bem apresentado, e o Afonso, ele tenta refutar esse meu texto, esse meu vídeo, dizendo mais ou menos o seguinte: a lógica dele é a seguinte: o arcanjo Miguel não pode ser Jesus o Messias. Ponto final, não cita um verso bíblico. Depois ele gasta vários minutos atacando Ellen White, procurando apontar incoerências, né, em Ellen White, que nós adventistas consideramos como tendo sido uma mulher inspirada por Deus naquilo que escreveu, e termina o vídeo, o Afonso, dizendo de novo: Jesus, o arcanjo Miguel, Jesus não pode ser o arcanjo Miguel. Nenhum texto bíblico é citado de novo. Então, uma lógica assim bastante estranha, né? Especialmente vinda de alguém que passou pelo ambiente acadêmico e sabe como deve-se fazer uma boa argumentação, né? Com base em evidências e enfim, né? Com base no bom senso mesmo, né? E faltou ali. Então, aqui nesse pequeno post, eu faço então esse histórico do problema, né? E linkei aqui o vídeo em que o Dino entrevista então um repórter policial, mostrando talvez o motivo porque o Afonso tenha evitado agora falar mais sobre terraplanismo, parou de refutar ali os argumentos do Eduardo Lutz, não aceita convites para entrevistas, né? Isso é também bastante estranho, e não quis participar, por exemplo, da FlatCon, que alguns estão chamando de FlatSom, porque foi realizada num ambiente maçônico, né, estranhamente, mas enfim, ele procura evitar essa exposição na grande imprensa e talvez, como levantam aqui o Dino e o repórter policial, o motivo seja evitar também publicidade ao processo que ele está respondendo e pelo qual já foi condenado a devolver aos cofres públicos quase 60 mil reais, porque se apropriou aí de verbas da FAPESP e não prestou contas e deveria ter feito uma pesquisa acadêmica e parece que a coisa não foi nessa direção. Então, fica aqui um convite para que você assista esse material do Dino. Aliás, o canal do Dino tem sido uma fonte de informação bem interessante. Ele divulga ali bastante material científico e antiterraplanista. Vale a pena conferir esses conteúdos. Assinante da Folha de São Paulo envia e-mail de repúdio a artigo de Duvivier, do Porta dos Fundos. Sim, o Luiz Carlos Andrade Rocha, de Curitiba, ele escreveu um e-mail em repúdio ao filme lá do Netflix, mas basicamente aqui o que ele fala é sobre um artigo que o Duvivier publicou na Folha de São Paulo com uma imagem blasfema de Jesus, um texto absurdo com palavrões, e o texto aqui do Luiz diz o seguinte: nada faz presumir que do achincalhe a que o nome de Jesus foi vítima por Duvivier, que, como eu já disse, interpreta Jesus gay no especial de Natal do Porta dos Fundos, decorra a consequência que atingiu os jornalistas que investiram contra Maomé. Ao escolher o objeto de sua pilhéria, descurando, desprezando e ofendendo aqueles que se auto-intitulam seguidores de Cristo, o articulista, o Duvivier, é a um só tempo sacrílego e promovedor do ponto de vista da linguagem da violência real contra aqueles que professam o cristianismo. Seu texto, cujo título é Desculpem meu aramaico, não é inocente. Palavras ferem, fazem com que pessoas se deprimam, se suicidem e matem. Toda piada contém um ataque, por isso se diz que os portões de Auschwitz foram abertos pelas piadas antissemitas que pavimentaram o caminho de campos de concentração. As asneiras do humorista podem penetrar no cérebro de um desequilibrado que, a partir de matérias como essa, se julga autorizado a cometer as maiores barbaridades. Por que ele precisa ofender? Cito Cortella: devemos
aprender a rir com e não de. Finalmente, registro que, como assinante de muitos anos, não me sinto confortável financiando artigos chinfrins como o artigo em questão. Como eu sei que a Folha publicou esse e-mail bastante mutilado, bem resumido, eu resolvi então publicar aqui na íntegra o e-mail que o Luiz me enviou também, e eu assim endosso as palavras dele em repúdio tanto ao Porta dos Fundos quanto à Folha, que também publicou o artigo aqui infeliz do Duvivier, quanto também ao Netflix, essa plataforma de vídeos que está exibindo esse filme blasfemo, ofensivo, enfim, do Porta dos Fundos. E o último texto divulgado aqui no blog outraleitura.com.br, diferença entre Greta e Malala. A Greta Thunberg, essa ativista mirim da causa ambientalista, foi capa da revista Time, inclusive deste ano, né? Pessoa do ano, a personalidade do ano da revista Time. E aí a revista Time embarcando, né, nesse auê, nesse clima, né, de guerra que se criou por parte de ambientalistas antropogênicos, né, e eu já discuti esse assunto aqui várias vezes em meu canal, em textos também. E a pessoa que escreveu esse texto aqui, o Isaac Averbrook, ele faz uma comparação, né, entre a causa da Greta Thunberg, essa causa histriônica, belicosa, com a causa da Malala, aquela garota que teve realmente a sua infância roubada lá no Paquistão, né? Fica aqui essa comparação bem interessante. Eu não quero realmente me deter na questão de se o aquecimento global é real, se a causa da Greta realmente é correta, enfim, mas eu tenho sempre mencionado aqui o seguinte: tem gente se aproveitando disso, tem interesses escusos por trás, tanto políticos quanto religiosos, né? Só para lembrar, o Al Gore, lembram dele? O garoto propaganda do aquecimento global antropogênico antes do Papa Francisco e da Greta, ele disse em 2009 que o gelo do Ártico desapareceria em 2014. Eu coloquei aqui o link para essa matéria, para essa falsa profecia, né? E mesmo anunciando essa profecia furada, ele comprou uma casa caríssima à beira-mar. Então é estranho, né? E eu linkei aqui então nessa postagem, nesse texto, né, na verdade do Isaac Averbrook, alguns vídeos em que eu já tratei desse tema do ambientalismo ligado com o chamado ecumenismo, mudanças climáticas e o aquecimento e o decreto dominical. Papa convoca reunião mundial e foca nas novas gerações. Folha de São Paulo me entrevistou sobre criacionismo e aquecimento global, e canibalismo, aquecimento global e o controle da sua mente. Assista, por favor, esses vídeos aqui, para que você, se ainda não o fez, fique inteirado do que eu tenho dito a respeito dessas questões de aquecimento global, ligada especificamente a questões religiosas, como aconteceu aí recentemente no Sínodo da Amazônia, sobre o qual também já falei aqui no meu canal. São essas então as notícias divulgadas aqui no Outra Leitura nessas 2 semanas. Confira também o que eu tenho postado lá no blog criacionismo.com.br, um blog que trata especificamente de temas criacionistas. Espero que você tenha gostado desses conteúdos, que eles o ajudem a se posicionar, a criar uma cosmovisão, como eu digo, né, em que seja possível ler esses eventos sob a ótica cristã, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo se gostou, de se inscrever no canal e de acionar o sininho aí para receber os avisos, né, de novas postagens, tá bom? Um grande abraço para você e um feliz sábado para você e para sua família.